de vocês com a bênção sem medida, multiplicada na vida de vocês. Amém? Graças a Deus. Lucas capítulo de número 17, versículo 12. Eu vou ser bem breve, tá? Vou terminar no horário, para a glória do nosso Senhor Jesus. Eu quero só avisar que sábado 2h30 em ponto, tá, pessoal? Não atrasem. Nós vamos estar saindo aqui da frente da igreja para o culto de ação de graça da missionária Sueli, lá no sítio de Sobrado. Quem quiser ir, tiver transporte, tá? Venha para a gente estar adorando a Deus naquele lugar, tá bom? E no final do culto eu quero falar com o pessoal do Ministério de Louvor para a gente separar algumas músicas que nós vamos adorar ao Senhor naquele lugar, tá certo? Lucas capítulo 17, nós vamos ler do versículo 12. Baixa só para fazer a leitura. Aqui, só a primeira fileira. Mais uma. Aí, obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: Ao entrar numa aldeia, saiu ao encontro de Jesus 10 leprosos. Quantos leprosos? Que ficaram de longe, e eles gritavam: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E Jesus, ao vê-los, disse: Vão, apresentem-se aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram curados. Olha que curioso. Vão, apresentem-se ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, foram curados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este que voltou era samaritano. Jesus perguntou: Não era 10 que estavam doentes e foi curado? Aonde estão os outros 9 que não vieram contigo? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E Jesus disse ao homem: Levante-se, vá para casa, a tua fé te salvou. Diga: a minha fé é quem me salva. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, preparado está o meu coração para ouvir a tua palavra. Aplauda ao Senhor nessa noite. Pode tomar os seus assentos. Só um pouquinho de retorno, Emerson, por favor. Louvado seja Deus. Obrigado. Culto de ação de graça. Essa expressão, ações de graças, é uma expressão grega que, traduzindo em miúdos para o nosso nordestinês, né, significa agradeça, agradecer. Em tudo dai graças. Esse é um princípio bíblico que mostra a vontade de Deus. Então, estar na vontade de Deus é experimentar dia após dia a boa, perfeita e agradável presença de Deus na nossa vida. Então sejamos sinceros em pedir menos e agradecer mais. O apóstolo Paulo disse: porque a vontade de Deus é que em tudo dai graças. Se você tiver dúvida: ô Senhor, o que é que o Senhor quer para a minha vida? Enquanto você não descobre as complacências do poder de Deus, vai agradecendo em tudo. Ele não disse em coisa boa dai graças. Ele não disse em bênção grande dai graça. Ele disse em tudo. Então eram 10 leprosos. E esses 10 leprosos tinham algumas coisas em comum. Primeiro, os 10 leprosos foram ao encontro de Jesus. É o primeiro passo para que Jesus venha operar algo na vida de alguém. Alguém ao encontro dele. Perceba que os leprosos não chegaram perto, mas ouvindo que era Jesus, gritaram: Senhor, nos cure.
Não espere que Jesus pareça para você pedir algo a Ele. Ouvindo falar que é Jesus, já é uma oportunidade para ganhar uma bênção e depois poder agradecer. Os 10 leprosos foram ao encontro de Jesus. Segundo, que eles tinham em comum: os 10 eram leprosos. O que era lepra? Uma doença que na época não tinha cura e nem tratamento. Era uma doença muito contagiosa, embora ela não pegava assim com tanta facilidade. Mas era uma doença contagiosa, ou seja, ela passava para outra pessoa se tivesse contato via sangue ou ferida. E era uma coisa boa é quando a gente se junta com outra pessoa que vai fazer a mesma coisa. Se juntou 10 com a mesma doença, vamos para onde? Vamos atrás de um cabra chamado Jesus. Terceiro, coisa em comum: os 10 pararam de longe. Primeiro, os 10 foram atrás de Jesus. Segundo, os 10 tinham lepra, mesma doença. Terceiro, pararam de longe e gritaram, porque se chegassem perto eram apedrejados, porque a lepra era sinônimo de impureza naquela época. Mas uma coisa que eles tinham em comum: os 10 foram vistos por Jesus. Os 10 eram leprosos, os 10 pararam de longe, os 10 foram ao encontro de Jesus, os 10 foram vistos por Jesus. Jesus viu eles. Quinto, os 10 levantaram uma voz a Jesus. Os 10 obedeceram a palavra de Jesus. Jesus disse: o que é que vocês querem? Nós estamos leprosos, cura. Jesus disse: vai e se apresenta ao sacerdote. É interessante que Jesus não disse: estou curando vocês. Jesus não disse. Jesus disse: vai e se apresenta ao sacerdote. Sabe para que alguém leproso ia se apresentar? Era para o sacerdote testificar ou que estava doente ou que estava curado. Mesmo sem Jesus dizer que eles estavam recebendo naquela hora, através da palavra, a cura, eles receberam porque obedeceram. Jesus disse: vai se apresentar. No caminho eles foram curados. Diga assim: os 10 receberam o milagre. Agora tem algumas coisas em comum entre eles. Qual é a primeira? Os 10 foram curados. Então o que aconteceu de diferente? Um voltou. Dos 10 que vieram agradecer a Jesus, só um voltou. 10 foram curados, mas só um voltou. O que tem de diferente? 9 se esqueceram de dar glória a Deus. Sabe por que se esqueceram, não voltaram? Porque Jesus não disse: eu estou te curando. Jesus disse: se apresenta ao sacerdote. Os sacerdotes também eram responsáveis para lavar os leprosos uma vez a cada mês, com alguns tipos de erva, para tentar sanar a lepra. Então eles foram se apresentar ao sacerdote. Os sacerdotes lavaram. E os 9 disseram, porque naquela época eram os sacerdotes que eram os médicos, exerciam o papel da medicina. Então peraí, se eu fui no médico, o médico me olhou, o médico fez, então não foi Jesus. Entendeu? Quantas vezes Jesus nos manda ir para o médico, mas quando no fundo quem vai usar a mão do médico é ele. Não. Foi o médico. Foi não, irmão. Lembra que Jesus já tinha lançado a palavra antes? Alguns recebem a cura na hora. Outros, ele vai dizer: vá ao sacerdote. Mas não voltaram. Só um voltou para dar glória a Deus. Outra diferença entre os 10: 9 não se importou. Fizeram pouco caso da bênção. Por quê? Porque o texto vai dizer que este que voltou é samaritano, e os outros eram judeus. Olhe, os judeus
quando recebem um milagre, eles fazem questão de dar uma festa. Essa ideia de culto, de ação de graça, isso vem dos judeus. E esses 9 fizeram o quê? Esses 9 eram os crentes que receberam bênção, mas não tem coragem de falar para ninguém. Não tem coragem de comemorar a bênção que recebeu. Fez pouco caso da bênção. O que é que eles têm de diferente? É uma mensagem bem simples, tá? O que é que tem de diferente? Os 9 ficaram longe dos pés de Jesus. Enquanto um voltou para dar glória a Deus, que nem crente era, para dar glória a Deus. É por isso, irmão, que o povo do mundo recebe bênção e às vezes a gente não recebe. Porque o tal do crente é o povo ingrato, né? É por isso que um voltou, se ajoelhou nos pés de Jesus, e os outros ficaram bem distantes. O que é que eles têm de diferente? Os 9 perderam a segunda bênção. Receberam a primeira, mas perderam a segunda. Vou mostrar aqui no texto. Primeiro, o que é que esse leproso ensina? Básico. Diga assim: ensina. Muita gente para pouco barulho. Diga: ensina a voltar para agradecer. Bate nesse crente que está do sol e diga: agradeça pela bênção que você recebeu. O texto vai dizer: vendo que estava são, este provou o poder de Deus. Quem agradece, prova o poder de Deus. Ele provou. A cura foi recebida, o milagre foi tocado, Deus operou sobre a vida dele. Provou do poder de Deus. Segundo, caiu a seus pés. Ele reconheceu que foi Jesus o senhorio da cura e não o sacerdote. Terceiro, o texto diz: e deu graças. Este teve motivo para agradecer. Será que você não tem motivo para fazer um culto de ação de graça? Para comprar comida para os irmãos comer? Será que você não tem motivo? Quarto, Jesus disse: não foram 10 limpos, onde estão os 9? Este viu a preocupação de Jesus pelos que recebem bênção, mas não devolve a gratidão. Ô irmão, tem gente que vem na igreja, não é obrigado você ser crente, botar uma Bíblia de braço não, mas se você receber uma bênção, volta pelo menos para agradecer. Mas se Jesus operou alguma coisa, olha a preocupação de Jesus: cadê os 9? Você pensa que um culto, por mais simples que seja, você pode dar Jesus, eu vou dar um cultozinho, vou falar 5 minutos só para dizer o que é. Como Maria, nem fala, coitada, né? Tem muita vergonha, mas veio aqui, do jeito dela, deu testemunho. Está pensando que Jesus não gosta? Que não se agrada? Jesus disse: cadê os 9? Jesus está dizendo aqui: cadê o seu testemunho? Cadê o seu culto de ação de graça? Ele se importa, irmão, que você conte para as pessoas o que ele fez na sua vida. Ah, não vou contar não, foi um negócio pequeno assim. Foi pequeno, mas ele se alegra, ele se importa. Por mais pequeno, por mais grande que tenha sido a bênção, Jesus quer que você fale. Quinto, Jesus disse: não se achou mais gente para se dar glória a Deus? Significa que este homem glorificou a Deus. Só glorifica a Deus quem tem coração grato. Quem não tem coração grato, para ele tanto faz. Levantar a mão ou baixar a mão, tanto faz. Cantar um pedacinho da música como não cantar, tanto faz. Ficar em pé ou ficar sentado, tanto faz. E aí, irmão, vamos fazer alguma coisa para Jesus? Não, tanto faz. Tanto faz. Quem é grato, glorifica a Deus. Quem é grato, levanta a mão. Quem é grato, bate palma. Quem é grato, canta um pedacinho da música. Quem é grato, fecha o olho para orar. Quem é grato, se envolve com o que Jesus está oferecendo. Olha, não precisa ser igual eu não, porque eu sou meio avexado.
mas pelo menos se envolva com alguma coisa. Nem que seja para fechar o olho na hora da oração. Porque tem gente que fica assim, ó. Tanto faz. Este glorificou a Deus. O texto vai dizer: somente você voltou para agradecer? Imagina aquele homem, Jesus fazendo tantos questionamentos, ele alegrou o coração de Jesus. Diga para esse irmão que está só ali, quando você falar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida, você alegra Jesus. Irmã Marlene, se Jesus a gente pudesse ver, porque a Bíblia diz que agora não é como antigamente. Antigamente, no Antigo Testamento, Deus descia, aparecia e fazia aquela coisa toda, e era fogo dentro do templo, e era fumaça, e o templo tremia. Jesus disse: agora não é mais vendo, agora não vou aparecer, vai ser invisível, é com fé, é sem ver. Mas se a gente pudesse ver Jesus sentado numa cadeira dessa, eu acho que o que estava mais dando glória a Deus era Ele. Era o que estava mais feliz, era o que estava mais animado, porque Ele se alegra quando a gente agradece. E quando este homem agradeceu e alegrou Jesus, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Ganhou uma segunda bênção. Levante-se e vá. Que a gente pensa que é assim, ó. Quando a gente recebe uma bênção, às vezes é um carrinho, uma motinha, uma casinha, um relacionamento abençoado, uma bênção, seja espiritual ou natural, seja metafísica ou física, né? A gente pensa assim: não, eu vou comemorar, não vou nem para a igreja hoje, porque a gente pensa que Jesus não vai dar tempo da gente fazer o uso da bênção. Os nove foram correr, acho que foram ver a família, porque não podia nem chegar na família, foram-se embora, falar com a família. Ninguém sabe o que eles foram fazer, porque a Bíblia não detalha. Mas este daqui, quando voltou para agradecer, Jesus disse: agora você pode ir. Ô irmão, coisa boa é você sair para usar a bênção debaixo da liberação de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós somos capazes de transformar a bênção de Deus em maldição a nós mesmos. Por isso muitas vezes Deus retém a bênção, para que você não a transforme em maldição. Mas quando você fizer como este homem, voltar para agradecer, Ele vai te despedir e vai dizer para você: vai viver sua vida com a sua bênção. A tua fé te salvou. O texto vai dizer que este homem era samaritano. Levante a sua mão, eu queria liberar algo da palavra de Deus nessa noite. Sabe o que é que o Senhor vai falar com a sua vida? Sabe o que Deus vai liberar para a tua vida? Quando você der o seu culto de ação de graça, quando você começar a contar o que Jesus fez na tua vida, outras bênçãos virão depois. Ei, não é só essa não, tem mais bênção para chegar. Deus vai te despedir com bênção, Deus vai te despedir com fé. Você que chegou aqui nessa noite, eu não vou contar não, eu vou esperar uma bênção maior acontecer. Não, começa contando as bênçãos pequenas, porque quando você falar, vai abrir outras portas maiores, para você entrar e testemunhar, e dar glória a Deus, e dizer que Jesus trabalha, e dizer que Jesus é fiel, e dizer que Jesus cura, salva, liberta, transforma. A senhora crê, irmã Marlene, que tem mais bênção e vai ter mais culto? Vai ter mais bênção e vai ter mais culto. Olhe, culto de ação de graça não é gasto, é investimento. Investimento. 3 resultados que agradecer a Deus em público. Eu vou agradecer a Deus no meu quarto. Não. A Bíblia diz que para pedir é em segredo, agora para agradecer é em público. 3 coisas que a gratidão, 3 resultados que ela dá. Primeiro, dando-lhe graças. Diga assim: eu me afasto de Satanás. Pronto.
Há inúmeros exemplos na Bíblia onde o apóstolo Paulo vai dizer: e dando graças, envergonhais o diabo, inimigo das vossas almas. Toda vez que você conta para alguém algo que Jesus fez na tua vida, Satanás fica envergonhado. Quando Deus se alegra, Satanás se entristece. Um é antagônico ao outro em vontade, em poder não. Ninguém chega nem às sandálias de Deus, mas em expressão de sentimento, vou usar essa linguagem para você entender, né? Um alegra, o outro se entristece. Quando você dá graça, você se afasta de Satanás. Pastora, tem gente que fechou as brechas do casamento, que ora e Satanás está perto. Está faltando o que, irmão? Diga assim: agradecer. Que às vezes o diabo que está operando na tua vida não é nem por falta de oração, não é por falta de jejum, é por falta de agradecer. Jesus disse: tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. E Paulo mais à frente vai dizer: tem demônio que só sai com gratidão. Se tu já jejuou, se tu já orou, já fez propósito, já fechou as brechas, o que é que falta? Culto de ação de graça. Eu estou doido para comer mais lanche. Eu já estou maguinho, mas não me importo não. Não tem problema. Então, dando graças, você afasta Satanás. Segundo, dando graças, você se distancia da murmuração. Do que? Vocês lembram de Jó? Jó da Bíblia. Que a Bíblia vai dizer que não foi Deus, não foi Satanás. Satanás entrou na vida dele, matou os filhos, tirou a riqueza e ainda botou uma doença. A mulher dele já estava enlouquecendo. E enquanto Satanás estava pintando e bordando, Jó dizia: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim para esse mundo, se eu ficar sem nada, nu eu voltarei para lá de novo. Satanás é quem estava fazendo, mas Jó atribuía as coisas a Deus. Por quê? Porque Jó não reconhecia a autoridade de Satanás na vida dele. Isso é que é ter fé. Isso é um homem que sabe agradar a Deus. O que está dando? Vamos agora para ver o que está dando errado. O que está dando errado na tua vida? É o marido, a esposa, é o filho dando trabalho? Ah, Rivaldo, se eu for contar aqui, não dá não um culto desse não, do que está dando errado. É as portas financeiras que fechou? É o celular que quebrou? É a faculdade que você não está mais podendo ir? O que está dando errado? Começa a agradecer. Não repreenda não, agradeça. É mais rápido e mais ligeiro. Terceiro, dando graças, Deus abre porta para novas bênçãos. Como é que uma bênção chega? Um problema. Todo problema carrega dentro dele uma bênção. Todo. A proporção da bênção é do tamanho da proporção do problema. O apóstolo Paulo vai dizer que há tesouros escondidos em vasos de barro. Tesouros escondidos. Quem foge de problemas nunca vai se tornar uma grande pessoa. Gente que cresce, gente que prospera, gente que se destaca, é gente que encara e resolve problema. Quem resolve problema adquire conhecimento, maturidade, crescimento. Está entendendo por que tem tanto problema? Enquanto você não resolver, você não vai conseguir pegar a bênção que está nele. Todas as vezes que a gente tem uma luta, é um clichê evangélico, mas é muito verdade. Parece que é combinado assim, ó. Vem a luta, Deus fica calado e depois vem uma grande bênção. Todas as vezes que Deus fica em silêncio, significa que uma grande bênção está vindo. Foi assim quando José do Egito morreu, 430 anos sem Deus falar com o povo. Veio Moisés, libertador de Israel. Foi assim
Quando o último profeta profetizou, Malaquias, 400 anos sem nenhum profeta se levantar por Deus. Depois quem veio? João Batista anunciando Jesus. Todas as vezes que Deus fizer silêncio, todas as vezes que você achar que está sozinho no teu problema, significa que tem uma grande bênção para chegar. Ô irmão, eu não preciso falar muita coisa para você entender o que Deus quer falar, está falando com você nessa noite. Dando graças, Deus abre portas para as novas bênçãos. Lucas, o texto que nós lemos foi escrito por Lucas, e Lucas era médico. Lucas não fala o nome de quem estava dando graças a Jesus. O que é que isso representa? Que independente de um nome, Deus espera que nós tenhamos essa atitude. É melhor ser um que faz a diferença do que 9 que deixa a desejar. Diga assim, eu. Diga assim, é eu. Diga assim, eu mesmo preciso agradecer. Fica de pé nessa noite. Cadê o Ministério do Louvor para a gente terminar? Entendeu ou não? Que a gente às vezes pensa que pede uma resposta a Deus, que Deus vai descer. Olha, estou te dizendo, vai sim, viu? Mas às vezes Deus quer falar bem direitinho, que é para você entender como é que Ele está fazendo. Os irmãos sabem que eu sou meio atacado, eu gosto de pregar, mas Jesus disse, hoje você vai pregar bem devagar. E ele disse, mas assim, vai pregar bem comportado hoje. Igual igual gente decente, né? Por que, Senhor? Porque tem pessoas que só vai entender se você falar assim. Eu disse, tá certo. Tá bom. Há uma saída. Sabe a nota? Sabe, né? Se eu soubesse eu ia cantar com a boca, mas ia. Preste atenção. A gente vai louvar uma música. E eu queria fazer uma dinâmica aqui, para a gente terminar. Eu queria que você falasse para alguém, para uma pessoa, uma coisa que Jesus fez na sua vida. Só uma. Procura na memória aí. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 2. A Bíblia diz assim, Deus diz para Jeremias, Jeremias, por que está chorando tanto? Ai, Senhor, está tudo destruído, as portas se fechou. Traga à memória aquilo que traz esperança. Você vai procurar uma pessoa, pode ser a pessoa que esteja do seu lado, se você quiser sair do seu lugar em outro, mas procure uma pessoa, comece a procurar, comece a se movimentar e conte para ela. Eu vou dar 1 minuto para você contar uma coisa boa que Jesus fez na sua vida. Pode ir. Deixa eu procurar uma pessoa aqui, deixa eu procurar, irmão Luciano, vou falar para ele, procura aí uma pessoa. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção. Pode baixar a luz. Pode baixar a luz, Jairo. Coração angustiado em seu peito, você vive maus momentos. Agradeça para você ver se ele não muda a situação. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Olha, mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você deste vento. Agradece para você ver se ele não muda a tua vida. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, o que é que ele faz? Ele ordena anjos poderosos para te guardar.
foi ungido, foi remido, separado para vencer e reinar com Ele. Mais rápido, aumenta o compasso da música. Canta para Jesus. Deus vai. Canta mais alto. Com esse Deus não há quem possa. E lá no Egito trouxe as pragas, humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse. Canta bem alto pra Jesus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é canta Elohim, Elohim, El Shaddai, adore o nome dele. Fazer de um campeão. Agradeça, 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 agradeça que Ele muda o quadro da tua vida. Agradeça que Ele entra e faz morada. É todo dia dessa mesma vez. Canta pra Jesus, reconhece. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Tá entendendo, crente? Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Não deixe se vencer. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Por quê? Bem baixinho, só para a igreja cantar. A gente entra no refrão. Cante. Deus vai na frente garantindo a vitória. Ele já está trabalhando. Então deixa de agonia, deixa de preocupação, que Ele está no controle. Ele é o Deus que é providência. Providência, Jeová Jiré, o Deus que provê. É assim que Ele trabalha. E lá no Egito, pra tudo tem, Ele tem. Como é que esse Deus é chamado na Bíblia? A gente chama assim, ó, Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele, adore, adore, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro. Se levanta desse chão. Eita!
de ti o campeão. Bem baixinho. Tem alguém nessa noite? Pode deixar assim. Tem alguém nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus? Tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, mas essa noite quer dar um passo de fé? Tem alguém nessa noite que ainda nunca aceitou Jesus, mas hoje, hoje o Espírito de Deus falou comigo. Hoje eu vou dar um passo de fé, vou mudar minha vida. O convite está sendo feito a você. Tem alguém nessa noite que nunca aceitou Jesus, mas hoje quer dar um passo? Hoje quer entregar a vida para Jesus, ou renovar a aliança? Se tiver, você vai levantar a mão, porque nós vamos orar por você. Tem alguém nessa noite que quer renovar a aliança? Está afastado? Tem alguém? Tem uma moça aqui? Tem outra moça aqui? Venha para o altar, pode vir. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje? Mais alguém? Tem mais alguém? Vou encerrar o convite, perguntar pela última vez. Alguém quer entregar a vida para Jesus? Já temos 2 pessoas. Mais alguém quer renovar a aliança hoje? Mais alguém?